Eu já tinha dado a introdução. Essa é a tabela referente aos desgastes que foram medidos no ensaio de usinagem de tempo versus vida de ferramenta. Tá? Cada uma delas é com uma certa velocidade de corte. Tá? Nós vamos elaborar as curvas de desgaste versus tempo de vida da ferramenta para cada velocidade, e elaborar o gráfico tempo de vida versus velocidade de corte para o desgaste de 0,3 milímetros, para esse desgaste aqui. Tá? O que mais? Tá? O que mais? Ok? Aqui. Então, o ensaio vai ser esse que nós vamos fazer: definir o material, definir a ferramenta, condições de APFN, velocidade de corte constante, tá? Vamos fazer, então, ligar a máquina, vamos cronometrar o tempo, né, para cada desgaste, cronometrar o tempo que nós atingimos para cada desgaste, paramos a máquina, medimos o desgaste, anotamos em uma tabela, montamos a ferramenta, vamos refazer isso, né, continuar o processo até ter um desgaste grande. Vamos ter no final uma tabela com informações de desgaste e tempo, né, de vida para uma certa velocidade de corte, e ao final alteramos a velocidade de corte e vamos ter então um gráfico, várias tabelas, né, com vários dados de informações medidas. Tá? Então, nós vamos chegar nessa condição, vamos definir, por exemplo, para curvas semelhantes a essa, um desgaste de 0,3, e vamos, a partir dele, determinar, então, essas informações aqui, ó, onde cada curva cruza o desgaste 0,3, nós vamos anotar essas informações que estão aqui embaixo, e a partir delas, então, vamos passar e elaborar esse gráfico aqui. As informações da tabela, então, são essas aqui, tá? Cada tabela tem, para cada velocidade de corte, nós temos esses dados aqui, e eu vou iniciar, então, a realizar o gráfico para a primeira tabela, que é a mais pequena que tem aqui, que é para essas informações aqui, ó. Então, nós estamos trabalhando aqui, ó, com velocidade de corte de 50 metros por minuto. Nós vamos fazer aqui, nesse diagrama desgaste versus tempo, nós vamos fazer, né, um gráfico relacionando a velocidade de 50 metros por minuto. A curva começa com tempo zero, desgaste zero. Lá embaixo, então, ó, nós vamos ter tempo zero, desgaste zero. O segundo ponto é esse aqui, ó, né? Para 1 minuto e 30, nós temos um desgaste que aconteceu de 0,56. Para 1 minuto e 30, então nós temos aqui 1 minuto e 30, o desgaste foi de 0,56, ó, tá mais ou menos aqui. Esse aqui seria o ponto, né, referente a essa condição ali. Tá? Então, para 2 minutos e 57, nós temos 0,091 de desgaste, quase 0,1, né? Então, para quase 3 minutos, ó, para 3 minutos, mais ou menos para quase 3 minutos, nós temos um desgaste de 0,09. Mais ou menos, estaria aqui assim esse desgaste, ó. Tá? Mais ou menos, estaria nesse ponto aí, ó. Tá? Para 4 minutos e 25, né, para 4 minutos e 25, né, nós temos 0,15 desgaste. Para 4 minutos e 25, 4 e 30, mais ou menos aqui nesse ponto aqui, nós teremos um desgaste de 0,15, ó, subindo aqui, mais ou menos 0,15. Tá? Mais ou menos, então, não dá para fazer ponto aqui, 0,15 para 4 minutos e 25. Para 5,57, né? Para 5,57, nós temos 0,16. Então, mais ou menos para 6, aqui assim, 5,57, nós temos 0,16. Aqui é 0,15, 0,16 estaria mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Tá? Para
24, nós temos 0,22 de desgaste. 7,24, mais ou menos aqui assim, nós teríamos 0,22. O ponto estaria mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos, um pouquinho para baixo aqui, né? Difícil de localizar aqui, 0,22, tá? E para 8 minutos e 51, temos um desgaste de 0,31. Então, para 8 minutos e 51, quase 9 aqui, ó, quase 9, 8,51, nós temos um desgaste lá em cima de mais ou menos 0,31. Estaria mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Estaria mais ou menos ali o ponto, então, de desgaste. Vejam, então, que nós conseguimos, então, ó, né, gerar, então, esses pontos, ó. Nós temos esses pontos aqui que representam, então, o desgaste da ferramenta. Tá, tá aqui os pontos, ó. Tá? Então, eu liguei tempo com desgaste e vou fechar uma curva, então. Vou tentar... Aqui vai ficar horrível essa curva aqui, né, feito à mão, né? Vou tentar fechar uma curva. Junto aqui, né? Junto também lá em cima, aqui, né? Preferência uma linha reta, né? E lá, ó, tem uma curva. Meu Deus, que ruim que ficou essa curva, né? Aqui na mesa digitalizadora é ruim de fazer a curva, né? Vamos apagar aqui de novo isso aqui, né? Tentar fazer numa vez só aí se dá certo, né? Seria alguma coisa mais ou menos assim, então. Aqui, ficou pior, aqui a curva ainda ficou um pouquinho melhor, tá? E lá em cima, vinha até aqui mais ou menos, eu tinha um ponto aqui em cima. Vinha mais ou menos aqui em cima, a curva, tá? Então essa aqui é uma curva para velocidade de corte de 50 metros por minuto. Então, nós traçamos uma curva, que é a primeira curva, de 50 metros por minuto. Tá? Então, essa é a primeira curva, feita com desgaste versus tempo, para velocidade de corte de 50 metros por minuto. Tá? Mas eu tenho também mais dados. Eu tenho agora para 40 metros por minuto. Deixa eu apagar aquelas informações lá em cima, que estão agora vão me prejudicar lá em cima. Né? Eu tenho essas informações aqui, ó, né, que são agora para velocidade de 40 metros por minuto. Tá? Vou colocar um apontador aqui, então. Né? Para 40 metros por minuto agora. Tá? Então, eu tenho que pegar todos esses pontos aqui, essas coordenadas, e traçar no gráfico. Traçar aqui no gráfico. Então, esses pontos aqui são basicamente esses, então. Ó. Esses pontos, então, são as coordenadas para 40 metros por minuto. Se eu traçar essa curva, então, me dá essa curva, então, para 40 metros por minuto. Tá? Também, né, eu vou ter a tabelinha para 45 metros por minuto. Se eu pegar esses pontos e traçar aqui, né, eu vou ter os pontos ali daquela tabela para 45 metros por minuto. Se eu colocar a equação ali, né, a curva, essa é a curva, então, para 45 metros por minuto. E a última, né, para 56 metros por minuto, se eu pegar esses pontos aqui e traçar eles, né, aqui na tabela, eu vou ter os pontos para 56 metros por minuto. São esses pontos aqui, ó. Se eu colocar então agora a curva, me dá essa curva aqui, ó. Então, com isso, nós elaboramos o gráfico, né, de desgaste versus tempo para cada velocidade de corte. Vejam, 40, 45, 50, bem feita aqui à mão, né? E 56. São as curvas que eu tenho para aquela tabela de condições de usinagem lá que foi testada. Então, dessa tabela vai surgir o seguinte, tá? O que é importante é o seguinte, foi definido no problema que a curva de vida da ferramenta deveria ser feita para uma largura de desgaste de 0,3. Ou seja, nós vamos fazer a curva, né, para um VBB de 0,3.
3 milímetros, que é essa curva que está colocada aqui, ó. Então, para essa curva que está colocada ali, né, nós vamos então agora verificar os pontos onde cada uma dessas curvas de velocidade, né, interseccionam a linha de desgaste 0,3 e vamos determinar esses pontos aqui embaixo, ó, específicos. Ó. Então, primeira curva, o que vai acontecer? Ó? Curva azul, eu pego esse ponto ali e levo lá para baixo. Ó. Esse ponto aqui, ó, dessa intersecção, equivale a 7,3 minutos. Então, são 7 minutos e 7 minutos e 20 segundos, mais ou menos, né? 20 segundos, tá? 7,3. Eu vou pegar esse ponto de intersecção dessa curva aqui, ó, que ficou mal aqui, tá? E vou levar lá para baixo. Eu acho que eu coloquei errado, então, essa curva aí, né? Eu acho que a curva deveria vir aqui, ó. Eu peguei algum ponto errado antes lá, ó. Eu acho que a curva que eu coloquei ali, eu coloquei algum ponto errado ali, só para corrigir aqui, tá? Eu acho que a curva vinha para cá, ó. Tá? A curva vinha assim, ó. Tá? Eu acho que esse ponto aqui não tem. Vamos ver se eu consigo apagar ele aqui, ó. Eu acho que estava lá, ó. Porque eu tinha feito eu tinha feito antes no gráfico, eu acho que é ali. O ponto vem para cá, então, tá? Né? Já a curva vem assim, ó. A curva correta ela vem aqui, ó. Tinha sumido o ponto, ela passa por aqui, ela passa ali, ó, tá? Então essa aí é a curva que representa, né, o ponto de intersecção da VC 50 milímetros. Se eu pegar e rebater aqui para baixo, esse ponto para VC 50 equivale a 8,9 segundos, tá? Se eu olhar a linha verde, a intersecção desse ponto com a curva VB03, rebate lá embaixo, dá 16,4 segundos. E por último, lá na frente, né, a intersecção da curva azul com essa aqui equivale a 21,9 minutos. Tá? Então, com isso, ó, nós conseguimos obter, né, a relação entre velocidade de corte e tempo que leva a um VBB de 0,3 milímetros. Então, quando eu estou trabalhando com 50 metros por minuto, 7,3 minutos de usinagem levam a um desgaste 0,3. Quando eu estou trabalhando com... aqui 56 antes, né? Quando eu estou trabalhando com 50 metros por minuto, aqui nessa curva, 8,9 segundos de usinagem levam a um VBB de 0,3. Quando eu estou trabalhando com 45 metros por minuto, né, 16,4 segundos de usinagem levam a um VBB de 0,3. E com 40, né, 21 minutos, 21,9 minutos levam a um VBB de 0,3. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas variáveis, velocidade de corte e tempo, velocidade de corte e tempo, velocidade de corte e seu tempo, velocidade de corte 40 e seu tempo, e vamos levar para um segundo gráfico, que é o gráfico, né, que é elaborado em uma escala log-log, então. Né? Aqui eu estou colocando em log-log, mas poderia ser feito também numa escala decimal, certo? Então, já fazendo numa escala log-log, tá, nós temos esses pontos aqui que correspondem aos pontos do gráfico anterior, velocidade e tempo, que levam a VB de 0,3 milímetros, tá? A sequência de coordenadas, tá? E nós vamos pegar essas coordenadas e vamos colocar nesse gráfico. Eu devia ter colocado aqui o gráfico inicial como gráfico decimal, mas já que eu coloquei esse gráfico aqui, eu vou fazer esse aqui, tá? Esse gráfico, então, ele é um gráfico em escala log-log, tá? Se nós olharmos o gráfico, ele está todo ele em escala log-log. Então, aqui eu tenho tempo logarítmico, e aqui embaixo, lá no finalzinho, lá, também a velocidade de corte em escala log. Tá? Aqui, velocidade de corte, lá embaixo, velocidade de corte, e aqui em cima, né, tempo, né, em escala log. Tá?
E como é que é esse gráfico em escala log? Tá? Como é que é esse gráfico em escala log? Né? Se vocês olharem aí, né, vejam que ele começa com 1, tem aqui embaixo, no eixo X, começa com 1, e depois vem 2, depois vem 3, 4, 5, 6, 7, 8, e começa em 1 de novo. Esse aqui é o 10. Então, aqui já é a escala 10, aqui é o 12, aqui, desculpe, aqui é o 20, né? Aqui é o 30, aqui é o 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aqui já é o 200, 300, 400, 500 e 1000. Depois repete 2000 e assim por diante, tá? Então, o gráfico, ele anda dessa forma aí, tá? Até um certo ponto, até aqui é 10, depois 20, 30, 100 e assim por diante. A mesma coisa na escala, né? Na escala X, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aqui. Depois 20, 30, 40, 50, 40, 60, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Depois continuaria 200 e assim vai, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Pegar esses pontos aqui e colocar na escala do gráfico, tá? Poderia ter feito, como eu falei, esse gráfico já em decimal, e depois passar para o log, tá? Mas eu nem me lembrei de ter feito isso ontem, tá? Na elaboração dessa aula, mas vamos fazer aqui direto numa escala log, tá? Então, assim, para tempo, né, de pegar essa condição aqui, ó, o A. Para 40 metros por minuto e T 21,9 minutos, ó. Então, vamos pegar aqui. Tempo 21. Até aqui, deixa eu marcar. Aqui vai ser o 10. Então, aqui eu tenho 20, 30 e assim por diante, tá? E 10. E aqui eu tenho o tempo, ó. Até aqui corresponde ao 10 no tempo. Até aqui é o 10. E depois aqui em diante é o 20, 30, 40, 50, 60, tá? Então, velocidade de corte, a primeira, o item A. A velocidade de corte é 40 metros por minuto, então, aqui embaixo, ó, na escala do X, 20, 30, 40, eu estou nesse ponto aqui, nesse ponto, e com tempo de 21. O tempo 21, deixa eu achar aqui meu cursor, mais ou menos é aqui, ó, 21. 21,9 dá 22, então, cada um é 1, até lá tem o 10, 21, 22. Corresponde aqui o 22, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou trazer esse ponto, tentar fazer aqui, tentar trazer ele para cá, até encontrar o ponto, tá aqui, ó, ponto 40. Então, eu tenho velocidade de corte de 40 e tempo, né, 21,9. Segundo ponto, para 45. Para 45, então aqui tá embaixo tá o 50, o 45 é mais ou menos aqui, ó. É só contar bem certinho ali o 45, ali tá o 45. Para 45 o tempo é 16. Então, olhem, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá aqui o 16, ó. O 16 está aqui, ó. Tá? Aqui é o 16,4 mais ou menos. Então, 16,4 mais ou menos corresponde a esse ponto aqui. Opa, aqui. 16,4 mais ou menos está aqui assim, ó. 10. Aqui assim, aqui assim. Deixa eu ver se é isso mesmo. 45. Eu apaguei lá embaixo. Deixa eu só colocar o 45. 45 lá embaixo, está aqui.
Vamos subir que fica mais fácil. 45. Até chegar nesse ponto aqui. Esse aqui é o segundo ponto. Tá? Terceiro ponto, VC 50, item C, VC 50 e tempo 8,9. VC 50 é esse aqui, VC 50. 8,9, tá o 8, o 9 é esse aqui, é mais ou menos 9. Ó. Então, corresponde a mais ou menos esse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui. Ó. É isso, né? Não, é do ladinho aqui. Ó. É, esse ponto aqui. Ó. Vou aumentar um pouquinho ele aqui. Aqui assim o ponto, ponto C. Esse é o ponto A. Esse é o ponto A. Esse é o ponto B. E esse aqui é o ponto C, lá no gráfico. E o último é 56 e 7,3. 56 está mais ou menos aqui no meio. 56 estaria mais ou menos aqui. Veja que é difícil fazer aqui nesse gráfico com a mão, aqui com a mesa, né? E 7,3 está mais ou menos aqui, ó. Eu perco aqui, ó. Aqui está o 8, aqui o 7. 7,3 estaria mais ou menos aqui assim, ó. Um pouquinho para cima. Aqui, ó. 7,3 daria mais ou menos isso aí, tá? Então, vejam que eu tracei, então, o ponto D, que é esse ponto aqui, ó. Então, vejam que pelo gráfico, o meu gráfico aqui é difícil de fazer com a mesa digitalizadora, tá? É bem complicado, tá? Eu tenho os 3 pontos que, vejam, se eu traçar aqui, como está sendo feito numa escala log-log, o gráfico é log-log, quando eu aproximar esses pontos, deve dar uma linha reta, tá? Então, deixa eu localizar aqui um ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, né? Se eu resolver traçar uma linha reta, mais ou menos ela vai passar por esses pontos aqui, ó. É difícil de fazer sem a percepção da... Eu tô tentar fazer aqui na mão mesmo, né? Mas se eu aproximar esses 3 pontos aí, tá? Eu não tenho ainda habilidade muito grande para fazer com a mesa digitalizadora, tá, gente? Tá? Então, aqui, ó, aproximando com uma linha reta, dá mais ou menos isso aqui, ó. Ficou melhor do que a régua, tá? Então, isso aqui daria mais ou menos a curva, né, que eu estou procurando. Então, essa é a curva devida da ferramenta, tá? E ela, então, está sendo feita aqui numa escala log-log, tá? Eu poderia ter feito uma escala decimal, tá? E ela está sendo feita por uma condição de usinagem VBB de 0,3 milímetros. Então, no momento que eu faço esse gráfico, nós temos que especificar para qual desgaste que está sendo feito. E é claro que tudo isso está sendo feito por uma condição de usinagem de AP e FN, para um certo material e para uma certa ferramenta. Tá? Então, essa é a solução. Né? Nós traçamos, então, inicialmente, as curvas de desgaste versus tempo para cada velocidade de corte, pegamos as informações das curvas onde elas interceptaram o VBB de 0,3 e fizemos o segundo gráfico, que foi esse aqui. Tá? Numa escala log-log, pegamos os pontos e colocamos em no gráfico. Se nós tivéssemos feito numa escala decimal, esse gráfico daria uma curva. Tá? Como nós já fizemos uma escala log-log, nós transformamos a curva em linha reta. E aí fica fácil de fazer, né, as inferências em cima disso. Tá? Nós temos aqui, né, várias informações nesse gráfico. Né? Por exemplo, né, deixa eu achar o meu cursor aqui. Aqui nós temos informação da inclinação da curva,
Tá? Aqui eu vou ter a informação do x da equação de Taylor, e onde essa curva interseccionar o eixo 0, aqui o eixo 1, tá? Vou ter a informação do c da equação de Taylor. Tá? Então, as informações da equação de Taylor, que vão ser das variáveis da equação de Taylor, né, vão ser, né, definidas a partir de alguns cálculos. Tá? Então, aqui eu vou ter o C e aqui eu vou ter o X da equação de Taylor. Tá? Que nós vamos determinar numa próxima aula, então. Vamos ver como fazer esse cálculo aqui, como calcular o X e o C da equação de Taylor. Tá? Então, o que o problema pedia hoje era isso aqui, ó, chegar nessa curva. A partir dela, eu vou determinar, então, os parâmetros da equação de Taylor para ter uma equação que possa resolver os meus problemas de simulação. Quais são simulação? Simulação de condições econômicas de usinagem. Tá? Então, eu preciso desses parâmetros. E, além do mais, né, nós podemos também usar a segunda representação da forma de Taylor e calcular também o y. Tá? O y, né, dependendo da forma como eu for usar para calcular a equação de Taylor, eu posso, desse gráfico aqui, determinar o y e o c da equação de Taylor, né, na realidade, o y e c, ou então determinar o x da equação de Taylor e o k da equação de Taylor. Depende da forma como eu for usar as informações. Tá? Então, o final do problema é esse. Tá? Chegamos, então, na curva de vida da ferramenta. Tá? E a função de vocês agora, a atividade de vocês como atividade avaliativa, pessoal, é chegar, né, nessas curvas, né, exatamente nessa curva aqui que eu coloquei para vocês aqui, tá? É definir, né, no Excel exatamente essas curvas aqui, ó. Eu gostaria que vocês fizessem, então, no Excel, fizessem essas curvas aqui no Excel, com as tabelas que foram, a partir das tabelas, né? E depois, então, elaborassem esse gráfico aqui, tempo versus velocidade de corte. Tá? Então, como eu falei, esse exercício aí